Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e por intermédio também de outros órgãos de comunicação social. Meus votos de muita paz. Hoje é um dia de evocações. Fazendo uma análise da criatura humana até os mais recuados tempos da formação antropológica, percebemos que o instinto de preservação da vida, o primeiro a se manifestar, permanece inelutável em todas as épocas, até o instante que se funde esse exemplo de preservação da vida física, do sublime exemplo do self, preservando a unidade do ser, vinculando a ponte do ego com esta realidade última que é a imortalidade da alma. Observamos, por exemplo, que nos períodos mais recuados, para a defesa da taba da tribo ou da oca em que vivia, o homem armou-se para poder defender-se, e não apenas por isso, por um instinto natural de sobrepor-se ao outro. Era a necessidade de vencer antes que vencido. E observamos, por exemplo, nas etnias primárias, ainda do homem primitivo, essas manifestações de belicosidade, que hoje são transformadas nas guerras de extermínio da civilização. É curioso notar-se, por exemplo, que logo depois de qualquer batalha, quando não eram ceifadas as vidas dos que a perderam, era ceifada a liberdade. A liberdade é, por isso mesmo, um dos mais notáveis labores de conquista da cultura de civilização da criatura humana. Ainda me recordo do período da Revolução Francesa, quando Madame Roland, a extraordinária revolucionária, diante da massa ignara que lhe pedia a cabeça, proclamou: ó liberdade, liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome. E baixando docemente a cabeça, teve-a decepada pela guilhotina. Então a liberdade é o anseio natural, primário do ser humano, enquanto a escravidão é o impulso do totalitarismo que reside no cerne da preservação da vida, matar, para evitar ser morto. A liberdade instala-se no ímã da criatura de diversos modos. Não apenas libertar-se do jugo do adversário. Por isso, durante a paz, estalam as guerras, porque aparentemente estão todos em paz, mas aqueles que estão oprimidos, os que estão sujeitos, lutam tenazmente pela liberdade. Há um poema muito bem elaborado por uma jovem judia. Ela se encontrava em Auschwitz, estava muito frágil, sobre a cama, não tinha força de levantar-se. A morte era iminente, mas havia no teto uma brecha por onde entrava um jato de luz. Ela então disse mais ou menos assim: ó meu Deus, enquanto todos lamentam a escuridão desta instituição, enquanto a morte nos espia e nos espreita o ódio, eu quero dizer que encontrei a liberdade no raio de sol. Neste raio de sol eu viajo, na procura da minha liberdade. Quando a morte vier, não me será certamente a destruição, mas uma porta que se abre para a minha liberdade total. A liberdade, portanto, é o anseio de todas as criaturas. Nós vemos, no período pré-cristão, as guerras terríveis, a mortandade, as aldeias incendiadas, as cidades absolutamente destruídas e aqueles condenados perpetuamente
a pagarem o preço de terem a vida nas suas mãos. Mas depois de Cristo, não houve uma mudança histórica, nem filosófica, e muito menos sociológica. Ele próprio perdeu ou lhe tomaram a liberdade de falar a verdade. Estando ele à disposição das criaturas humanas, foi necessário o beijo de Judas para torná-lo fácil presa dos seus inimigos. Porque o autoritarismo sempre se apoia na indignidade, na traição, na ingratidão, nos propósitos infames de dominar sobre aqueles que aparentemente são mais fracos. E aparentemente Jesus deixou-se conduzir. É o momento dos mais belos da história da liberdade de consciência, porque pode-se matar o indivíduo, mas nunca se podem matar as ideias. Ele morreu, mas a ideia que ele nos veio trazer até hoje é o hino à liberdade. Recordo-me também do extraordinário Tiradentes, quando proclamou Libertas quae seratamen, liberdade mesmo que tarde. Não importa quando essa liberdade chega. Nos grilhões da matéria, o espírito também tem sede de libertar-se desse barro de lodo muito bem organizado, que no mesmo momento que é vígio, que brilha, decompõe-se e volta à química inorgânica do subsolo. Foi dessa forma que as guerras prosseguiram depois de Jesus, não obstante a sua mensagem de amor, de ternura, e nós vimos a escravidão como sendo a antítese da liberdade. Israel foi escrava por 400 anos dos egípcios, mas também dos babilônios, quase 1000 anos em que o homem era um animal a serviço de outro homem, um animal irracional, porque não tem o direito de pensar, somente trabalhar, comer, dormir mal e reproduzir-se através do sexo. Os 3 instintos primários da organização fisiológica de qualquer ser que tem vida. E as guerras que caracterizaram os horrores da casa de Israel continuam até hoje, de acordo com o estado de evolução cultural, de tecnologia, a ponto de nós vermos na cinematografia os projetos de guerra de destruição do planeta terrestre ou de destruição do universo, porque o homem é um predador. E é lamentável que ainda 2000 anos depois da cultura cristã, sejamos os intermediários da guerra. Hoje é um dia bem característico, porque o Brasil vivia na calamidade terrível da escravatura negra. Não é importante para o dominador a cor da epiderme, mas na ignorância que vigia na Idade Média, o negro era destituído de alma. A religião dominante comparava-o a um cerdo, a um animal, a um porco, e fazer qualquer coisa com esse indivíduo, como também com a mulher, que não tinha alma, era uma forma de superioridade machista. Ocorre, no entanto, que a mulher também, das suas situações de desvantagem evolutiva, matava para sobreviver, ou simplesmente para desforçar-se dos abusos de que era vítima. E no Brasil, a escravidão vergonhosa chegou a extremos, porque é o último país ocidental a proclamar a liberdade das criaturas humanas. A Revolução Francesa de 1789 proclama a liberdade. 1891. Os homens, as mulheres, temos direitos, direito de movimentar-nos, direito de ir e vir, de pensar. Mas, não obstante, no Brasil colonial, experimentava-se o ódio das forças portuguesas contra os nossos irmãos africanos. Os navios negreiros, que foram começados de alguma forma pelos ingleses,
Ainda num período mais primário de Elizabeth I, a filha de Henrique VIII, estende-se, lamentavelmente, dando ao Império Britânico terras que o sol não deixava de brilhar sobre a sua face. E à medida que houve o desenvolvimento de natureza cultural e se pôde entrar nos momentos iniciais da futura era industrial, as nações foram libertando-se da escravatura negra, porque era indigna e, acima de tudo, era um patrimônio da perversidade medieval. Vimos-la ser expulsa de países pequenos, de países grandes como Norte-América, mas os brasileiros continuávamos nesse jugo cruel. Por volta de 1850, no dia 4 de setembro, Eusébio de Queiroz, este homem extraordinário, começa o primeiro movimento em favor da libertação dos escravos, proibindo a ancoragem de navios negreiros, proibindo a construção de navios negreiros. Não tendo, dificilmente se poderia mandar buscar um homem negro acorrentado no porão, para quando alguns navios agora que proclamavam a liberdade os atacassem, abrir as grades do porão e atirar todos que estavam encadeados um ao outro por correntes de ferro no mar, como alguns ditadores fizeram não muito distante, no século passado, no Chile, no Brasil, na Argentina, em que os aviões atiravam ao mar os chamados indesejados, aqueles que eram ditos revolucionários, conforme anunciou na época e ainda hoje a imprensa. Dessa forma, o Brasil renteava com as nações de baixo nível moral, e Eusébio de Queiroz dá o primeiro grito na Assembleia Legislativa e abre as portas, logo depois, para mais tarde, a Lei do Ventre Livre. É fascinante que a escravidão, como qualquer movimento de degradação humana, é persistente e é dominadora, porque é daqueles que se propõem a ser fortes, dos poderosos, dos legisladores sem alma, destituídos de sentimento. A Lei do Ventre Livre estabelecia que todo aquele que nascesse depois da lei era livre. Então, os escravos podiam procriar e os seus filhos nasciam num clima de liberdade. Muito difícil. No entanto, era um dos primeiros voos. Logo depois, a nação grita através das vozes dos seus cantores. E poderemos lembrar de Castro Alves com o seu Navio Negreiro, os gritos da poesia, o lirismo das almas e a compaixão cristã faz que se proclame a lei dos sexagenários. Todo indivíduo com mais de 60 anos tem a liberdade. Isto me comove muito, porque oportunamente na Colômbia, conhecendo um jovem toureiro que foi vítima em uma tourada e ficou paraplégico, adquiriu uma liberdade de consciência que passou a amar os touros. Ele, que era um grande matador, tornou-se uma pessoa eminente e tornou-se vereador da sua cidade. O mais notável é que ele criou uma lei para a aposentadoria dos animais e levou-me para ver alguns animais aposentados, animais de carroça, que trabalharam muitos anos, mas que antes de morrer foram colocados em parques públicos para poder ter a liberdade de morrer nesse estágio de evolução humana. Mas então a situação progride e num período por volta de 1888, o nobre imperador Pedro II está viajando ao exterior. À tarde do dia 13 de maio de 1888, a Câmara se reúne. Está regendo o país
a jovem princesa Isabel, pela segunda vez, no lugar de seu pai. Então os deputados voltam em favor da liberdade total e a nobre regente, ao cair da tarde, proclama a Lei Áurea, a lei de libertação dos escravos. Aí nasce no Brasil o espírito de dignidade humana. O indivíduo não pode ser cerceado da sua liberdade pela cor da epiderme, seja pela raça, pela etnia ou por outros fatores, apesar de as guerras continuarem fazendo seus escravos, apesar de a economia fazer os seus escravos, como hoje o dólar e algumas outras moedas escravizam quantas nações que estão na miséria para pagar os estipêndios fabulosos e os juros absurdos dos bancos internacionais residindo ou fixados em outros países, também nobres, porque são estágios de evolução. E, no entanto, apesar da liberdade apressada, a escravidão continuou. Porque que iam fazer? Aqueles ex-escravos moravam na fazenda, tinham direito a comer, tinham direito a dormir no chão, na miséria, a procriar. Agora, são livres, mas livres através de uma lei. Para onde iam? Tiveram que formar os seus grupos, de formar os seus guetos e até hoje ainda constituírem uma página triste na história do Brasil e, por sua vez, da humanidade. Segundo os historiadores, eram 700 mil afro que estavam agora sendo libertados. E foi de tal forma a revolução, o chamado prejuízo para a agricultura, para os poderosos que viam no escravo um animal de carga, que logo depois, em 15 de novembro, a família real é expulsa do país em 1889. É doloroso assinalar que a liberdade de uns se transformou na expulsão de outros. E o nobre imperador, evocando o amor que ele tinha, porque ele era brasileiro, pela pátria brasileira, pediu para levar, como lembrança da terra amada, um pequeno travesseiro com terra do Brasil. E ao desencarnar, foi-lhe colocada sob a cabeça venerável o travesseiro com as terras verde-amarelas da nacionalidade brasileira. Mas então, quando falamos de escravidão, dizemos que hoje nós somos um país livre. Bem, livre de quê? A nossa liberdade de pensar está sendo coagida, está sendo habilmente controlada. O nosso movimento de dignificação democrática está sendo muito vigiado e estão formando os grupos de intolerância, de neonazismo, mas também de outras doutrinas comunistas, ateístas, para que possa diminuir o direito da criatura humana. E é nesse momento que pensamos no grande libertador. Eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Jesus Cristo. Então veio o Espiritismo para nos dar a liberdade total. Aí estão os mártires de outrora, os mártires de hoje. Cristãos na Índia, cristãos na China, cristãos na Venezuela, cristãos em diversos países do mundo estão sendo crucificados de cabeça para baixo, estão sendo queimados vivos. E em diversos países onde não chegou a mensagem do Evangelho de Jesus, o holocausto, a escravidão permanece. Mas eles se entregam porque são livres. Que medo podem fazer aqueles que apenas matam o corpo, disse Jesus. E então nós temos o espírito imortal, conforme Allan Kardec desenhou e ofereceu-nos. Somos um espírito no corpo e não um corpo que domina o espírito.
estamos sujeitos à diminuição da volatilidade do movimento pela expressão carnal. Isto sim, mas somos livres para pensar, para anelar. E é nesse sentido que deveremos trabalhar a liberdade moral, a liberdade espiritual, para depois adquirirmos a liberdade de ir e vir, a liberdade estabelecida nas leis de direitos, mas também de deveres. Só há direitos quando se cumprem deveres. E os nossos deveres são amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. É por isto que no dia 13 de maio, neste dia, nós, os espíritas, ampliamos a nossa voz para a liberdade, liberdade moral do senso de dignidade, para nos libertarmos das amarras, das paixões, dos vícios destrutivos, dos tóxicos, que nos levam a mente, a alma psíquica e o corpo a estados de selvageria. Então a nós nos cabe pensar, elevar o nosso pensamento e unir no hino imortal perante a natureza, ó Cristo libertador. Ajuda-nos a arrancar das nossas entranhas o maior inimigo do ser humano, o egoísmo, conforme Allan Kardec, e instalar o altruísmo para podermos olhar-nos, meu irmão, e dizê-lo como se fosse um dedo amparado pelo outro, um afago de um coração amigo. Liberdade, liberdade. Cantemos a liberdade do espírito na linha da dignidade. Muito cuidado, para na liberdade não derraparmos para a libertinagem. A libertinagem é a liberdade sem freios. E tudo existe através de uma mão que vai e de outra que vem. Eu semeio para colher. No dia 13 de maio do ano 2021, libertemo-nos da pandemia moral, libertemo-nos do Covid-19, libertemo-nos do desamor e gritemos liberdade com Jesus Cristo. Fazemos a nossa pausa para respondermos às perguntas.